vamos, responder aos exercícios aí da apostila, na parte de bioquímica, Aí na primeira questão aí da apostila, ela tem a ver com sais minerais, A gente tem que saber que na natureza existe mais de 80 tipos de sais minerais diferenciados. Só que a nível de prova do Enem, eles consideram aqueles sais minerais mais importantes. Aí tu tem que pensar no ferro, tu tem que pensar no cálcio, você tem que pensar no sódio, tem que pensar no potássio, tem que pensar no zinco, tem que pensar no magnésio, tem que pensar no iodo, como 7 sais minerais que geralmente eles abordam a nível de prova. Existem 80 tipos de sais minerais diferenciados, Só que tem uns com importância maior, outros com importância menor, a nível de prova do vestibular, Nessa primeira questão aí, com relação aos sais minerais, a gente tem que atentar para que serve cada sal mineral, em determinadas estruturas biológicas. Relembrando que quando eu falei do ferro, a principal função do ferro é porque ele vai compor 2 moléculas importantes, que é a molécula de hemoglobina, que é encontrada no sangue, e a molécula de mioglobina, que é encontrada no músculo, Só que tanto a mioglobina quanto a hemoglobina, a função é sempre de transporte, de quê? De oxigênio, a nível de tecido sanguíneo, ou a nível de tecido muscular, certo? Então o ferro, qual é a importância do ferro? A formação da hemoglobina, Então o ferro na hemoglobina ele vai ter uma função de transporte, de carregamento de oxigênio e de gás carbônico, Sangue é vermelho devido à presença de ferro. Aí tu tem esse sal mineral, Aí tu tem, por exemplo, o cálcio. A gente tem que atentar para o seguinte, o cálcio, ele é um íon mineral importante que ele vai estar na forma na forma calcária e na forma de apatita, Se for no esqueleto de um invertebrado, está na forma calcária. Se for no esqueleto de vertebrado, está na forma de apatita, que é fosfato de cálcio. E o cálcio é importante que ele entra na formação do esqueleto, Quer dizer, entra na formação dos ossos, de dentes, de cartilagens. Mas o cálcio ele tem uma função importante também no processo de coagulação do sangue, Então, para que o sangue coagule, precisa de uma substância cimentante. E essa substância cimentante é o tal do cálcio, Aí tu tem, além do ferro e do cálcio, você vai ter, por exemplo, o sódio, O sódio, ele tem várias funções a nível biológico, a nível do corpo humano. Por exemplo, o sódio é responsável pelo equilíbrio hidrossalino do corpo. Quer dizer, ele equilibra a quantidade de água e de sais minerais. Só que o sódio, assim como o potássio, eles andam de mão dada. Sódio e potássio sempre junto, Tanto que eles vão participar do mecanismo chamado de mecanismo de bomba de sódio e bomba de potássio, E esse mecanismo de bomba de sódio e potássio vai estar diretamente relacionado com o que a gente chama de sinapse, conhecido como sinapse neuromuscular. Quer dizer, uma sinapse que ocorre entre o neurônio e o músculo. O coração da gente bate todo o tempo devido à presença de bomba de prótons. E essas bombas de prótons são bombas de sódio, que vão determinar que o coração todo o tempo esteja em mecanismo de contração e distensão, pela sinapse neuromuscular, Então a importância do sódio tem a ver com contração muscular, junto com quem? Com o potássio, Porque o potássio e o sódio tem um equilíbrio o outro. Quer dizer, potássio equilibra sódio, sódio equilibra potássio, Então são 2 íons minerais importantes no mecanismo de quê? De contração muscular ou de sinapse neuromuscular, Já o iodo, quando a gente pensa em iodo, para que serve iodo? Aí tu pensa na glândula tireoide, formação dos hormônios tiroidianos, que é o tal do T4 e o tal do T3, Daí a deficiência de iodo leva a um quadro de quê? De hipotiroidismo ou hipertiroidismo, Ou então tiroidismo de Hashimoto, quando a pessoa não converte T4 para T3, Sempre tem a ver com glândula tireoide, Então pensa no iodo. Magnésio não, quando você fala magnésio, o magnésio é um íon mineral que ele tem a ver com um monte de reações. Ele participa também na calcificação,
O magnésio, ele controla mais de 200 reações químicas dentro do corpo, tá? E o magnésio ele é encontrado principalmente na molécula de clorofila, que é o pigmento que vai realizar a fotossíntese nos vegetais. Tá? Então, nessa questão número 1, atentem para isso. Tá? Então, eles citam um monte de sais minerais. Só que a correta aí seria o sódio participando do mecanismo de contração muscular, a nível de músculo cardíaco, ou a nível de musculatura esquelética. Tá certo? Então, atentem para isso. Então, no caso aí, seria a letra A. Né? Letra A, né? Da questão número 1. Sódio participa do mecanismo de contração muscular. Letra A. A segunda questão, né? Tem a ver também ainda com sais minerais, com compostos inorgânicos, são que eles chamam de micronutrientes, tá? No caso aí, uma dieta, né? Certo, a gente sabe que hoje no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, o consumo de sódio ele é muito exagerado. Por exemplo, o brasileiro, no mundo, né, ele consome 10 vezes mais sódio do que o que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. Então o Brasil ele abusa muito no sódio. E o sódio ele vai estar em um monte de alimentos, principalmente nos alimentos industrializados. Por exemplo, tu tem sódio em enlatados, tu tem sódio na conserva, tu tem sódio, né, na margarina, na manteiga, tu tem sódio no refrigerante, tá? Então é aquela coisa, refrigerante ele não é mais rico em açúcar? Ele é rico em açúcar e é rico em sódio. Porque aquilo que a gente acha que é doce é salgado. E aquilo que a gente acha que é salgado é doce, tá? Então atente para isso. Principalmente os alimentos industrializados, são ricos em sódio. Até um biscoitinho recheado que você come, você está ingerindo uma quantidade muito grande de sódio, né? Não é sal, porque sal são 80 minerais diferentes, tá? Então quando fala sal, mas aí tu pensa no sódio, tá? E claro, o que o sódio faz para o organismo? Ele é responsável pela retenção de líquido no corpo. Então quer dizer que ele mexe no controle hidrossalino, quer dizer, no controle de água e de sais minerais, tá? Daí, se o sódio, se você come uma comida muito salgada, preste atenção nisso, né? Tu vai ter um sintoma de sede. Por quê? Porque o teu sangue, né? Como ele vai ficar hipertônico, ele vai retirar a água do tecido. Isso vai causar uma desidratação tecidual. E o que o corpo faz quando está desidratado? Pede água. Qual é o principal sintoma? Sede. Tá? Então, quando você come alimento salgado, você dá sede, porque o teu sangue está hipertônico. Tá certo? Porque a quantidade de sal que está nele está acima de uma quantidade normal. Tá? E essa retenção de líquido feita pelo sódio, a nível de organismo, ele contribui para uma patologia, né, que hoje a gente sabe que o mundo inteiro ela está aí, né, que é a tal da hipertensão arterial, pressão alta, né? Então qual é o principal alimento que pode levar a um quadro de hipertensão? Porque a hipertensão tem vários fatores, né? É um estado que é determinado por vários fatores. Um deles é a alimentação rica em sódio. E hoje praticamente todos os alimentos industrializados são ricos em sódio, porque o sódio é o principal, né, conservante de alimento. Se você salpresa o alimento, ele não apodrece. Só que quando a gente ingere uma quantidade excessiva de sódio, tu vai reter água dentro do teu corpo e o volume do teu sangue tende a aumentar. Se tu aumenta o volume sanguíneo, tu aumenta o volume hídrico. E a pressão hídrica aumenta, que no caso aí da pressão arterial. Tá? Então atente para isso. Então o que o sódio determina, que patologia o sódio pode estar diretamente relacionado ou incriminado com o aumento da pressão arterial. Tá certo? Então atente para isso. Então aí a correta aí é a letra D de dado, né? Um quadro de hipertensão. Tem outras alternativas, por exemplo, o que leva à obesidade? A gente tem que ter cuidado com isso. Se você comer gordura, gordura não engorda. O que engorda o cidadão é carboidrato. Se tu ingere muito carboidrato, tu tende a ganhar peso. Tá certo? Agora, outra coisa, colesterol, tá? 1/3 do colesterol que é produzido no corpo da gente é produzido no fígado. Tá?
Então, uma pequena parte aí, né, você vai consumir com a alimentação, tá certo? Então, hipercolesterolemia é o aumento do colesterol no organismo, tá? Então, atente para isso. Gordura não vira colesterol. O que vira colesterol são carboidratos, tá? Ingestão de carboidrato demais aumenta o colesterol e você ganha peso, tá? E é quando eu falo que carboidrato, eu não estou falando só de glicose. Estou falando de glicose, estou falando de frutose, estou falando de galactose. São carboidratos, né? Que uma parte do teu corpo metaboliza, a outra parte do teu corpo armazena. E armazena em que forma? Na forma de gordura que é armazenada no tecido adiposo. Tá bom? Então atente para isso. Com relação a esses componentes, né? Ou as patologias que eles podem relacionar com alguns componentes bioquímicos que a gente ingere. Tá? Então a letra D aí na segunda questão. Com relação à terceira questão, né? Está dizendo que um escoteiro na caminhada, né? Alguns levaram barra de cereais, outros não levaram nada para comer, tá? E claro, a gente sabe que no qualquer exercício físico, você sempre tem que estar bem alimentado, tem que estar bem nutrido, tá? Assim, ó, nós temos 3 compostos que são chamados de energéticos, que vão produzir energia no teu organismo. São os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Desses 3, o que tem maior potencial energético são os lipídios. Lipídio pode ter 9,3 quilocalorias. Já os carboidratos e as proteínas têm o mesmo potencial energético, 4,2. Então, os lipídios são mais energéticos do que os carboidratos que as proteínas. Só que assim, ó, o corpo biológico, ele quer facilidade. O que é mais fácil de ser metabolizado? Carboidrato. Tá? Então, se a gente tiver carboidrato, tiver gordura ou lipídio, a célula vai preferir metabolizar carboidrato, porque ele é mais fácil de ser metabolizado do que o lipídio. O lipídio demora, ele tem uma via um pouco diferenciada, demora mais tempo. Tá? Mas a quantidade de energia que o lipídio produz é mais do que o dobro do que um carboidrato. Tá? E assim, ó, por exemplo, se a gente se alimenta de carboidrato, tá? Esse carboidrato, o excesso dele, ele sempre vai ser armazenado nos tecidos, tá? E a gente sabe que a forma como os animais armazenam o carboidrato é na forma de polissacarídeos, tá? No caso aí, na forma de glicogênio. Atente para isso. Qual é a reserva energética animal? Glicogênio. Qual é a reserva energética vegetal? Amido. Então as plantas armazenam amido, glicose na forma de amido. O animal armazena glicose na forma de glicogênio. E esse glicogênio, ele pode ser sintetizado de 2 formas, né? Lembrem disso. No fígado, a partir da molécula de glicose, que a gente chama de glicogênese, ou então a partir do ácido lático no tecido muscular, tá? A partir do mecanismo chamado de acidose muscular, o excesso de ácido lático é convertido para glicogênio, tá? Então atente para isso. A gente chama de neoglicogênese, tá? Tem glicogênese, glicose para glicogênio no fígado. Neoglicogênese, do ácido lático para o glicogênio no músculo, ou então a partir de moléculas proteicas, tá bom? Então a fonte de reserva energética de um animal é o glicogênio. Então, por exemplo, por que é reserva? Porque o teu corpo armazena para quando ele necessitar. Se você ficar 12 horas sem comer, a tua taxa da glicemia vai baixar. A glicose basal vai baixar. Aí teu corpo percebe que está faltando glicose no teu sangue. Aí o que acontece? Manda a informação para o sistema nervoso, que manda a informação para o fígado. Está faltando glicose no sangue. Aí o que ocorre? O glucagon, que é produzido lá no fígado, né? Ele vai pegar a molécula de glicogênio e vai quebrar em molécula de glicose, tá? Que a gente chama de glicogenólise. Quebra da molécula de glicogênio para produzir glicose no sangue, para manter a tua capacidade de glicose basal dentro do patamar que teu corpo necessita para funcionar, tá?
Porque a deficiência de glicose no sangue, se tem uma hipoglicemia, você pode ter um quadro de desmaio, pode entrar em coma devido à falta de glicose no cérebro. Tá certo? Então a fonte de reserva energética é sempre o glicogênio, para qualquer animal. Desde um porífero até o ser humano. Qual é a reserva energética do Bob Esponja? O glicogênio. Qual é a reserva energética de uma tartaruga? O glicogênio. Qual é a reserva energética de um peixe? O glicogênio. Qual é a reserva energética do ser humano? O glicogênio. Tá? Então, se teu corpo necessita de glicose, ele vai obter essa glicose a partir da molécula de glicogênio, por um mecanismo chamado de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose. Tá certo? Então, a correta aí seria glicogênio, a fonte de reserva energética, né? Que aqueles escoteiros que não comeram a barra de chocolate, eles vão tirar a glicose de onde? Barra de cereal, né? Chocolate. Com relação à quarta questão, a gente já comentou aí, é aquela coisa, né? Se você ingere carboidrato demais, o excesso de carboidrato que não é metabolizado, ele é convertido para gordura, tá? Então, quem faz você engordar não é a ingestão de gordura. O que faz você engordar é a ingestão de carboidrato. Por quê? Porque o excesso de carboidrato que teu corpo não utiliza no mecanismo de respiração celular, que era uma fase da respiração que a gente chama de glicólise ou piruvato, né? Então, qual é o principal carboidrato que participa da glicólise? Já está dizendo, é a glicose, tá? Que é um carboidrato, tá? Só que essa glicose, o excesso de açúcar, né? Que não é obrigado que seja só glicose, pode ser frutose, pode ser galactose. O excesso disto, né? O que o corpo não metaboliza no mecanismo respiratório, de respiração celular, vai ser armazenado como gordura no tecido chamado de tecido adiposo. Tanto que se você tiver gordinho e o médico vai no endocrinologista, né? A primeira coisa que ele manda você diminuir é a ingestão de carboidrato. Porque se você quiser perder peso, tem que diminuir a ingesta de carboidrato e não de gordura. Tá certo? Então atente para isso. Então no caso aí seria, né? O que engorda são os excessos de carboidratos. Aí ele fala em biscoito, ele fala em vitamina de sapoti, né? Então, tu tem que analisar que a maioria desses alimentos, né? Que são embalados, são empacotados, são industrializados, eles são ricos em carboidratos, tá? E às vezes o carboidrato, ele é mascarado pelo sódio, pelo sal. É aquela coisa, se você come um pão francês, você está comendo um pão salgado ou um pão doce? Você está comendo um pão doce. Mas você não é doce, ele é salgado, que é pão francês, não. Só que o pão francês, o açúcar que eles colocam para aumentar a massa, é frutose, é xarope de frutose. Então, às vezes, eles enganam muita gente no paladar. Aquilo que você acha que é doce é salgado. Aquilo que tu acha que é salgado é doce, tá? Então, uma pessoa diabética que ingere pão, ela vai ter problemas, né? Com o nível de glicemia dela, a nível de corrente sanguínea. Tá bom? Então, atente para isso. Então, quiser ganhar peso, coma carboidrato. Quiser perder peso, diminua a ingesta de carboidrato. Tá? Porque o que gera gordura não é gordura. O que gera gordura são os carboidratos. Tá bom? Então, atente para isso. E a letra... então, a correta aí, né? Da questão aí é a letra C, glicídios, carboidratos, glicídios, glucídeos, né? Ou vulgarmente chamado de açúcares. Todo açúcar é carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar. Todo açúcar é glicídio, mas nem todo glicídio é açúcar. Cuidado com isso, tá bom? Letra C de casa. Essa outra questão, né, tem a ver com lipídios, né? A gente tem que atentar para o seguinte, os lipídios são divididos em dois grupos, lipídios simples e lipídios complexos. Os lipídios simples, né, você vai classificar de acordo com o tipo de álcool. Se for o glicerol é glicerídeo,
né? Se for de cadeia aberta, diferente do glicerol, são cerídeos. E se for um álcool de cadeia fechada, que é o colesterol, aí tu tem um grupo chamado de esterídeos ou esteroides. Tá bom? Atenta para isso. Colesterol não é gordura. Colesterol é um tipo de álcool de cadeia cíclica, quer dizer, de cadeia fechada. E o que o colesterol faz? Ele é precursor de quê? Ele é precursor dos lipídios chamados de esteroidais, ou esteroides, ou esterídeos. O que o esterídeo tem diferente dos outros lipídios simples? É o tipo de cadeia que esse álcool tem. O único que é de cadeia fechada são os esteroides. E esse de cadeia fechada é o tal do colesterol. Tá? E não, mas a gente fala em colesterol, não é gordura, não. Ó, tudo que atenta para bioquímica, para química orgânica. Todo nome funcional, de grupo funcional, que termina com ol é álcool. Glicerol, etanol, metanol, propanol. Colesterol é álcool, não é gordura. E às vezes eles colocam isso na prova e o aluno entra afobadinho, porque é o que a gente chama de gordura, de colesterol, né? A nível de exame sanguíneo,